Esse texto que nós vamos apresentar, que tem como temática do esquema paradigma matriz epistemológica, sistematizando novos níveis de análise, está composto no livro do Gamboa, e esse texto ele vem falando que vem com a colaboração de Regis Henrique da Silva. E eu fui pesquisar e achei até interessante, porque o Regis, por que da colaboração dele, né? Aí eu verifiquei que esse trabalho ele foi publicado numa revista científica antes da publicação do livro do Gamboa. Então, foi uma publicação dos dois. Então, assim, na minha visão, não é só uma colaboração. Ele foi escrito por ambos, né? Porque foi publicado numa revista do periódico da Unicamp. E ele foi publicado em 2014, pelos dois, lógico. E o Regis, nessa época, ele era professor da Universidade Federal de Goiás, e não ainda professor da Unicamp, como está disposto no livro do Gamboa. Então, assim, esse artigo ele foi publicado e, posteriormente, ele entrou nessa coletânea do Gamboa como colaboração do Regis, mas, na realidade, eu entendo que foi escrito pelos dois, porque foi publicado nesse periódico em 2014 e foi antes da publicação, da inclusão desse no livro de Gamboa, né? Então, esse texto, ele apresenta uma reflexão, né, sobre o início e o desenvolvimento da matriz epistemológica como um instrumento de análise teórico-filosófica da produção científica das ciências da ação. E eu acho até interessante falar das ciências da ação, porque para mim foi uma novidade, não sei se para vocês, o significado dela que traz o texto, que também acredito que seja de uso, né, continuamente, assim, no dia a dia. Que eles falam que o significado dessa palavra de ciências da ação é justamente as ciências que vêm a trabalhar com os atos humanos, né, tais como a pedagogia, a política e a ética, né? Então, assim, o texto ele traz o significado de ciências da ação envolvendo a área educacional, quais sejam a educação física e a educação especial, conforme traz o Gamboa no texto, né? Então, quando for falar de ciências da ação, eles estão se referindo justamente a essas áreas da educação. Então, assim, ele fala, o texto também fala que, portanto, sempre quando ele for utilizar esse termo, ele está se referindo a essas áreas da área educacional. Então, eles põem que a pesquisa científica ela não deve ser vista como uma atividade individual, né? Assim, de vocação, de interesse pessoal da pessoa, de vocação da pessoa, do pesquisador, e assim, mas que não represente a totalidade, não só com os dados abstratos. Então, que ele vem representar a totalidade desses dados. Então, ele entende que essa pesquisa ela deve ser uma atividade socialmente condicionada, né? Então, assim, que ela tem que direcionar respostas, né, para questões, problemas e questões que venham a ser investigadas e identificar vias para responder essas questões. Então, assim, a proposta da pesquisa científica é nesse sentido mesmo. Então, ele destaca a busca temporárias, é bom falar, a busca temporárias para a resolução desses problemas, porque a gente não pode dizer que essas questões que vão ser resolvidas através dessas pesquisas, elas vão ser respostas que vão durar, percorrer toda a vida, porque a gente sabe que vai mudando, e por isso mesmo algumas pesquisas tratam sobre o mesmo viés e elas vão mudando as respostas. Então, a gente tem que falar de respostas temporárias, porque não são respostas que são a verdade absoluta, né? Então, essas respostas elas podem mudar com o tempo. Então, o trecho traz assim que entendemos que a gênese de qualquer pesquisa científica que seja, de fato, a existência de um problema científico que necessita ser examinado, avaliado e analisado criticamente para que, em seguida, seja propostos meios para solucioná-los. E é justamente isso. A pesquisa ela só surge com base em algum problema que a gente tenta identificar, a gente vai analisar esse problema e aí, analisando esse problema de acordo com o contexto, é que a gente vai propor meios para resolver esses problemas que são identificados por meio das pesquisas. Então, o texto ele traz algumas características também sobre a pesquisa, né? Evidenciando que a pesquisa ela não é neutra. Vocês estão tendo no fundo uma criança aí meio que choramingando, né? Então, a pesquisa ela traz algumas características, tipo
ela não é neutra. Por que ela não é neutra? Porque ela é influenciada pelos contextos, seja os contextos socioeconômicos, os contextos políticos, tanto o contexto do pesquisador também. Ele fala também sobre a questão da própria instituição, que a própria instituição também influencia a questão das pesquisas. Então, a pesquisa ela é influenciada pelos contextos, assim como também as pesquisas ela vem influenciar o contexto. Porque as pesquisas acabam influenciando, os resultados das pesquisas acabam influenciando o contexto. Então, assim, ela não é neutra. Então, é por isso mesmo que frisa-se que essas pesquisas elas devem ser realizadas com cuidados, porque se elas não são realizadas com os devidos cuidados, o que pode acontecer? Podem acontecer problemas, podem gerar problemas. Então, é por isso que é necessário também que haja uma avaliação contínua sobre essas pesquisas, né? Para que no futuro essas pesquisas, essas pesquisas que estão sendo realizadas, realmente elas evidenciem, as respostas delas sejam realmente algo que venha identificar a realidade do cotidiano. Então, é por isso que faz necessário que faça avaliação contínua sobre essas pesquisas, né? Para que os frutos dessas pesquisas, elas representem mesmo a realidade do contexto em que elas estão sendo desenvolvidas. Então, ele fala assim que é necessário esses estudos reflexivos, né, sobre as pesquisas produzidas, e ele traz essa passagem, que ninguém duvida de que a ciência é capaz de servir ao homem, mas ao mesmo tempo de que é um fato o uso de seus resultados em detrimento da humanidade. Daí um grande problema social, orientar a revolução técnico-científica em benefício do desenvolvimento da civilização, aprender a dirigir o movimento do pensamento científico segundo os interesses do homem. Então, é justamente isso que a gente está discutindo. Então, ao mesmo tempo que as pesquisas elas podem colaborar com a sociedade, se elas não forem adequadamente realizadas, elas também podem entrar em detrimento dessa mesma sociedade. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado com as pesquisas justamente por isso, porque ao tempo que ela é influenciada, ela pode prejudicar também a sociedade se ela não for feita da maneira correta. Então, assim, com o aumento das pesquisas, das pesquisas, em 1970 houve a expansão dos cursos de mestrado e doutorado, né? E a partir de 1970 foi exigido para que obtesse os títulos que deve se realizar pesquisa. Então, com isso, houve um grande aumento das pesquisas, né? A partir de 1970. Então, a partir de 1980, os estudiosos, os pesquisadores estudiosos, principalmente da área da educação, viram a necessidade de se preocupar com o percurso, né, desse tipo de pesquisa. Então, surgisse um novo tipo de pesquisa, que é a pesquisa da pesquisa. Porque, a partir de 1980, né, após a ditadura militar, nesse contexto, despertou nesses pesquisadores a necessidade de se pesquisar o que está sendo pesquisado, de se analisar como está sendo desenvolvidas as pesquisas. Então, com isso, surgiu um novo tipo de pesquisa, que é a pesquisa da pesquisa. Então, vem uma passagem aí do segundo Viela, que ele fala que a pesquisa da pesquisa é uma atividade deliberada e sistemática de investigação que leva à identificação de conceitos, concepções e produção de novas formas de pesquisa. Então, essas pesquisas devem ser produzidas, como eu já falei, para favorecer a humanidade e ajudando a solucionar problemas. Então, assim, portanto, essas soluções elas têm que ser realmente válidas, né? Então, no processo de pesquisa, ele deve estar em constante análise justamente por isso, para você averiguar se elas estão sendo realizadas de forma adequada, para ver se está chegando aos melhores resultados, para não fugir ao interesse da comunidade, né, em favorecimento de particularidades, porque você sabe, como foi dito antes, que as pesquisas, elas são influenciadas, porque elas não são neutras. Então, a partir do momento que você deixa ser influenciado em detrimento da sociedade, o resultado também pode vir a prejudicar essa mesma sociedade. Então, é muito importante que se identifique quais são os interesses e determinantes sociopolíticos dessas pesquisas que estão sendo realizadas, né? Principalmente o que ele fala nos programas de pós-graduação, porque essas pesquisas elas devem estar em constante avaliação. Por isso, esse tipo de pesquisa da pesquisa. Então, ele fala assim que os estudos que vêm se propondo a analisar a produção científica das áreas das ciências da ação estão fazendo uma incursão pela epistemologia,
na medida que esta, como área de estudo voltada para a reflexão crítica dos processos de gênese, de desenvolvimento, de estruturação e de articulação da ciência, possibilita-nos discernir a história dos conhecimentos científicos que já foram superados, bem como dos que permanecem atuais, colocando em marcha o processo científico. Ela tem fornecido os instrumentos necessários para a realização desse novo tipo de pesquisa, de modo que esses estudos vêm sendo denominados de investigações epistemológicas ou pesquisa epistemológica de pesquisa. E nesse sentido, ele tenta esclarecendo, né, o sentido de epistemologia, que ele traz como esse estudo é um estudo crítico, reflexivo dos processos de conhecimento humano, acaba se favorecendo, dando elementos, né, para analisar a própria pesquisa científica, permitindo, assim, que seja fundamental essa análise sobre a ciência. Então, ela fornece um subsídio para ver, por exemplo, que tipo de pesquisa está sendo realizado, quais são os motivos que estão condicionando essa pesquisa, quais são as teorias que estão sendo utilizadas, quais são as revisões epistemológicas que estão sendo utilizadas nas pesquisas, bem como assim a elaboração de novas metodologias que estão sendo desenvolvidas. Então, a epistemologia, nesse sentido, ela vem colaborar com a pesquisa nesse sentido, né, que ela traz esses novos olhares voltados para as pesquisas que estão sendo realizadas. Então, assim, as pesquisas qualificadas como investigações epistemológicas, ela apreende da epistemologia elementos que possibilitam conhecer os diversos pressupostos implícitos nas pesquisas, os tipos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos numa determinada área do saber, suas tendências metodológicas, pressupostos epistemológicos e ontológicos, concepções de ciência, assim como os condicionantes socioeconômicos que determinam a produção científica, a aplicação dos resultados e processos de vinculação. Então, ele traz as características que a gente aprende das investigações epistemológicas, e esse tipo de pesquisa também, numa parte do texto, ele fala que esse tipo de pesquisa ela é chamada de pesquisa de segundo grau. É como se elas fossem um tipo de pesquisas de segunda ordem. Na realidade, ele denomina assim, uma pesquisa de segunda ordem, porque as pesquisas de primeira ordem são aquelas relacionadas às pesquisas de investigações dos fatos. Então, realmente, as pesquisas que estão sendo realizadas, que seriam denominadas pesquisas de primeira ordem. E essas pesquisas de pesquisa são as pesquisas denominadas de pesquisas de segunda ordem. E aí, agora, eles vão identificar, os autores identificam algumas experiências de investigações epistemológicas nas áreas de ciência da ação, quer dizer, na área da ciência da educação especial, e o Luiz vai trazer agora um pouquinho dessa síntese, dessas pesquisas, dessas investigações epistemológicas que eles trazem no decorrer do texto. Você quer que eu continue, Luiz? Bom dia. Continua, por favor. Já tentei reiniciar o computador aqui umas 5 vezes, então... Tá certo. Eu acho que ele conseguiu ficar mais nervoso do que eu hoje. Então, avançando um pouquinho no texto, aqui nessa segunda parte, que vai tratar sobre investigações epistemológicas, algumas críticas ao esquema paradigmático, os autores, né, de um modo, como a Kenisia colocou, provavelmente é um texto que foi escrito entre o Gamboa e o professor, eles vão trazer a necessidade de um aprimoramento do esquema paradigmático. Isso porque, e como está descrito na tela, eles compreendem a pesquisa, a investigação científica, como uma atividade que está socialmente condicionada e que, no processo de desenvolvimento da própria investigação, surgem problemas de ordem epistemológica, teórica, metodológica e técnica, e que, portanto, a pesquisa ela não pode ser dissociada da realidade socio-histórico-cultural em que ela está inserida. Para isso, eles vão fazer uma proposta. Pode passar, por favor. Há uma especificidade que os autores vão trazer, ressaltar, e que nas nossas investigações a gente consegue perceber, do campo das ciências humanas e sociais, é que existe uma relação umbilical entre o investigador e o objeto de investigação. Diferente das ciências naturais ou das ciências exatas, em que, por exemplo, aquilo que Durkheim sustentava, da possibilidade de 2 ou mais indivíduos observando o mesmo objeto e pela técnica de descrição chegariam ao mesmo resultado em relação a esse objeto, tendo em vista que o observador e o objeto são coisas dissociadas,
e que mesmo que de ângulos diferentes, duas ou mais pessoas observando esse mesmo objeto chegariam na mesma conclusão, não se aplica no campo das ciências humanas e das ciências sociais. Esse positivismo desconsidera esse contexto sócio-histórico-cultural, à medida em que o indivíduo, quando analisa o objeto de investigação, ao mesmo tempo em que é investigador do objeto, ele é objeto, porque ele faz parte do objeto a qual ele está investigando. Né? Então, esse positivismo que se pretende, a partir de uma neutralidade epistemológica, ele não entende, não encontra, não se acopla à realidade das ciências humanas e sociais. Porque quando nós estamos falando de sociedade, e na educação isso acontece, você está analisando alguma vertente, alguma característica ou alguma realidade da própria realidade social, da própria sociedade, ao mesmo tempo que você observa, você é observado por si mesmo, porque você é parte constitutiva dessa realidade. E as questões te atravessam à medida em que você investiga. Então, há uma relação entre o investigador e o objeto de investigação. E isso precisa ser considerado, inclusive, para se evitar pseudos abstracionismos ou generalizações em que se pretendam universais, que se pretendam respostas universais e que não existem correlação com a realidade, porque o investigador, à medida que investiga, também é investigado, inclusive por si mesmo. Então, o próprio Gamboa, ele vai fazer algumas considerações a respeito desse esquema paradigmático, e que foi muito utilizado, mas, inclusive, no texto ele traz uma crítica de que foi utilizado durante muito tempo como um neopositivismo descricionista, e ele, se apropriando, então, desse esquema paradigmático, pode voltar só um pouquinho. Aí, obrigado. Apropriando-se, então, desse esquema paradigmático, o Gamboa vai adicionar elementos gnosiológicos e ontológicos. Inclusive, no nosso último encontro, a Dani e o Samuel trouxeram, né, essa reflexão, e que, então, o Gamboa, se apropriando do esquema paradigmático e adicionando elementos gnosiológicos e ontológicos, faz a propositura, então, da matriz paradigmática, que foi o que a gente viu no nosso último encontro. Nesse texto específico, a partir das reflexões dos dois autores, tomando como ponto de partida a matriz paradigmática, que já era proposta por Gamboa, os autores adicionam mais um elemento, que é a dimensão histórica e a dimensão lógica, mas principalmente a dimensão histórica, e faz reintitula esse esquema para uma matriz epistemológica. Então, há um aperfeiçoamento dessa estratégia, desse conjunto de estratégias, de um esquema paradigmático que, passando por Gamboa, adquire o nome de matriz paradigmática e, adicionando, então, os elementos sócio-histórico-culturais de um modo geral, torna-se matriz epistemológica. Pode passar um pouquinho. O que seria essa matriz epistemológica, né? Inclusive, na própria colocação dos autores. É um aperfeiçoamento da matriz paradigmática, que já era uma proposta do próprio Gamboa, né? Com diferença, esse aperfeiçoamento exigiu, e ele se deu, inclusive, com a articulação entre elementos lógicos e históricos sociais, que esses autores vão trazer para essa matriz. Né? Isso porque a pesquisa não é neutra, o investigador não é neutro. Né? Nós somos atravessados por diversos condicionantes que estão relacionados ao campo das ciências sociais, da política, da economia, da cultura, da nossa visão de mundo, do nosso conjunto de ideias, do nosso acervo teórico, da ideologia. E esses elementos precisam todos ser considerados no processo de investigação. E eles vão dizer, então, que a pesquisa nas ciências da ação, como a própria Kenise conceitou ainda há pouco, as ciências da ação, deve ser compreendida no contexto das políticas nacionais de educação e de pesquisa em pós-graduação, como também as trajetórias comuns com as ciências humanas e sociais. E essa investigação da pesquisa sobre a pesquisa precisa considerar, inclusive, as políticas institucionais dos programas de pós-graduação em stricto sensu. Nesse segundo momento do texto, eles vão trazer a importância da pós-graduação em stricto sensu como um locus privilegiado para a produção do conhecimento no campo da educação, né? E da importância de se investigar e se considerar nesse processo de investigação do conhecimento que é produzido a partir das políticas públicas de educação e como essas políticas públicas influenciam na produção do conhecimento,
as políticas institucionais dos próprios programas, inclusive como eles são administrados, e, claro, o acervo cultural, o acervo teórico do campo das ciências humanas e sociais, que é aquele que considera, então, que não há uma neutralidade epistemológica e que as questões sociais do próprio investigador atravessam o processo de investigação. Então, a matriz epistemológica, a partir de tudo aquilo que o Samuel e a Dani já trouxeram no último encontro, acrescido agora elementos lógicos, que ele vai trazer, então, que é uma relação dialética entre pergunta e resposta, e os elementos históricos sociais, seria a recuperação de todo o compreensivo e de suas relações, inter-relações histórico-materiais. Pode passar. Então, esses elementos precisam ser considerados em 3 níveis, os autores trazem isso. A pesquisa da pesquisa, né, para se compreender o conhecimento que é produzido, é preciso considerar as macroestruturas, que são aqueles elementos que estão relacionados, inclusive às decisões administrativas, o processo de fundação, a organização e composição desses programas, os elementos relacionados à mesoinstitucionalidade, que é o processo de criação e desenvolvimento dos programas de pós-graduação em que se está investigando a pesquisa, a composição desse corpo docente, os sistemas de disciplina e também os processos pedagógicos. E também os elementos microsociais, não é? A orientação do trabalho, a pessoa que orienta o trabalho, é preciso considerar isso, se é uma pesquisa que tem ou não financiamento, se o investigador tem a possibilidade de uma dedicação integral ou parcial, como esse relacionamento e vinculação do pesquisador com outras redes de investigação. Então, todos esses elementos precisam ser considerados no processo de investigação da pesquisa. Para isso, ele traz algumas bem já no final do texto, ele vai trazer como que, dinamicamente, eles realizam isso, né? Então, na primeira etapa, eles fazem um processo de identificação, organização e registro dos trabalhos, né? Sejam teses e dissertações. Então, esse é um primeiro momento de fazer uma leitura organizada a partir de perguntas pré-elaboradas para a identificação no texto. Depois, por um processo de síntese, eles vão agrupando e recuperando os pressupostos da comunidade científica e o contexto sócio-histórico e ideológico. Porque os autores vão defender que nessa matriz é preciso considerar que esse contexto sócio-histórico e ideológico e os pressupostos da comunidade científica, aqueles trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos ao longo da história dessa comunidade científica, impactam necessariamente nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, e esses elementos precisam ser considerados. E aí, no terceiro momento, eles procedem a uma identificação da memória científica, né, por meio de outros trabalhos e coleta de informações relativas à ciência, à tecnologia, a inovações, por meio das instituições oficiais, por exemplo, se tratando dos programas de pós-graduação estricto sensu, a CAPES. E um último momento dessa investigação, ainda no âmbito da coleta de dados, eles fazem entrevistas com coordenadores e orientadores, né? E aí o processo de interpretação desses dados, eles vão trazer o seguinte: os dados obtidos são interpretados à luz dos estudos sobre as tendências do debate epistemológico no nível nacional, comparando com outras pesquisas sobre epistemologia em outras áreas, particularmente com as ciências da ação, para identificar semelhanças, proximidades e influências. Então, rapidamente, ele traz como seriam esses elementos, né, e como se daria na prática, como eles têm realizado na prática essa dinamização dessa matriz. Nas considerações finais, eles vão ressaltar a importância das pesquisas sobre pesquisa e da necessidade dos cursos de formação de professores considerar a metodologia de pesquisa no processo de formação dos professores para além da técnica, para além da dominação de métodos ou técnicas, mas que se considere todos esses outros elementos que nós trouxemos. E eles vão ressaltar a importância da pós-graduação stricto sensu, inclusive como locus privilegiado para a produção do conhecimento, que depois vai alcançar a educação. Então, basicamente, são essas as considerações do texto. Acho que foi uma apresentação um pouco mais curta, mas a gente agradece a atenção de vocês. Eu acho que, como o Luiz falou, a base do texto é justamente isso, é falar sobre a importância das pesquisas. Inclusive, ele menciona lá a questão das pesquisas, principalmente as pesquisas que são realizadas nos cursos de pós-graduação, né? Porque como geralmente são pesquisas inéditas, é essas pesquisas mesmo
que vem colaborar com a sociedade. Então, essas pesquisas, elas devem ter um cuidado especial justamente por isso, para verificar como estão sendo realizadas, para ver quais são as influências que elas estão sofrendo, para justamente elas virem para auxiliar a sociedade, e não para que virem em detrimento da sociedade. Então, é justamente por isso que eles frisam essa questão da importância da pesquisa, e principalmente as pesquisas que são realizadas no âmbito dos programas de pós-graduação. Então, assim, a síntese do texto, que eu retirei, que o Luiz também fez essa síntese, é justamente essa, a importância de se pesquisar a pesquisa para justamente ela alcançar os objetivos propostos e não ir em desencontro daquilo que se propõe realizar. Obrigada, Kenísia, obrigada, Luiz. Essas reflexões que vocês acabam de trazer, elas são essenciais. Eu acho que quem já está vivenciando isso na escrita da dissertação e da tese, acho que consegue perceber o quanto é importante numa sessão, né? Hoje fala muito sessão, antes a gente utilizava muito a nomenclatura capítulo, mas quando o pesquisador traz uma dessas sessões, esse levantamento de pesquisas, tendo como parâmetro as dissertações e teses, isso faz com que a pesquisa ganhe aí uma visibilidade e também até um respeito em relação à pesquisa da pesquisa, ou seja, estou discutindo sobre a formação de professor segundo a nossa diretriz ou nossa resolução 02/2019, por exemplo. Eu tenho que entender que esse objeto ou esse problema levantado por mim não é uma coisa individual, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é um mapeamento para poder identificar o que outros programas ou outros pesquisadores estão falando sobre a resolução 02/2019. E quando o Gamboa indica até a própria possibilidade de ver na plataforma da CAPES, olhar nos programas de pós-graduação, porque os programas de pós-graduação é um reflexo, acaba sendo um ponto importante para a gente identificar o espelho da nossa sociedade refletido nos estudos que estão sendo realizados. Então, vamos imaginar, se eu faço um levantamento dos programas de pós-graduação em educação, do período, aí eu tenho que selecionar um determinado período, para analisar esse objeto delimitado que eu disse, como exemplo, a 2019, e não consigo identificar nada a respeito, algum problema nós estamos tendo no processo formativo, porque como que nós estamos num programa de pós-graduação se a gente desconhece ou talvez não se preocupa com as diretrizes que estão permeando ou definindo os nossos currículos ou as nossas matrizes curriculares. Então, esse é uma provocação que o Gamboa faz e que a gente precisa, quando desenvolvemos pesquisa, olhar para essas plataformas. Por que a gente precisa olhar para essas plataformas? Toda dissertação e toda tese, ela tem um rigor muito grande, né? Quem já defendeu ou quem está prestes a defender sabe o quanto isso é complexo. Você encaminha o seu trabalho para uma banca externa, você tem um orientador que te acompanha aí nas discussões, nas reflexões sobre os objetivos a serem alcançados, você passa por uma situação de arguição, você muda novamente, ou seja, existe um rigor teórico, metodológico muito grande nas pesquisas. Então, a partir do momento que uma pesquisa ela é aprovada, ela é defendida e colocada, né, num portal da CAPES, isso é uma responsabilidade dos programas de pós-graduação, olhando para a comunidade e dizendo, olha, é isso aqui que nós estamos pesquisando, são essas possibilidades que nós temos para repensar o nosso sistema educativo, ou o processo de formação, ou até mesmo a questão do ensino e aprendizagem.
E isso fica, não sei se vocês viram na hora que a Kenísia e o Luiz apresentavam, eles até passam ali um passo a passo de como que deve ser o rigor metodológico. Então, primeiro você vai selecionar um portal, você vai tentar identificar a importância daquele portal a ser investigado, o período, aí você vai fazer esse levantamento em relação às pesquisas todas desenvolvidas, depois você vai escolher um método ou uma técnica, ou seja, a partir de qual técnica que você vai analisar os dados que você está fazendo esse levantamento. Então, isso precisa estar muito claro. Eu vou usar uma análise do discurso, eu vou usar uma análise de conteúdo, eu vou utilizar algum programa, porque hoje as pessoas estão fazendo pesquisas de larga escala e acabam utilizando programas, né, software, para ajudar na análise quantitativa e qualitativa. Eu também não tenho, eu preciso fazer entrevistas, então ali mesmo eles colocam, né, vamos ouvir os coordenadores, se for um estudo sobre os programas de pós-graduação, ouvir também os discentes, analisar a proposta pedagógica desse curso, ou seja, tudo isso reflete as nossas discussões e os trabalhos. A Kenísia disse uma coisa interessante, ela colocou da importância de revisitar esses portais, tendo em vista que quando surge uma dissertação em um mestrado, parte do princípio que é um problema ainda que não foi respondido. Então, acaba trazendo um certo ineditismo, porque é muito estranho você apresentar uma dissertação, uma tese, onde você já sabe o resultado. Sabendo o resultado, o seu trabalho não vai trazer importância nenhuma. E aí a gente começa a analisar, principalmente participando dos seminários de pesquisa ou em bancas, né? Às vezes a pessoa fala do objetivo dela, da pesquisa, mas aí você fala, tá, você vai fazer esse levantamento, mas e aí? O que você faz com esse levantamento que você fez? Por quê? Porque a dissertação e a tese, mesmo ela não sendo pesquisa de campo, ela pode ser totalmente bibliográfica, ela pode ser documental, mas ela tem que trazer alguma contribuição para essa esfera da inserção social. Se ela não traz essa contribuição, e essa contribuição pode até ser um repensar da matriz curricular do determinado curso, ou um repensar sobre conceitos, ou até mesmo apresentar algumas propostas de possíveis ações no cotidiano investigado, ela acaba perdendo a sua natureza, porque essa pesquisa ela só tem sentido se ela for contribuir com alguma coisa. Então, esse respeito, entre aspas, que a gente tem de fazer esse mapeamento, de fazer esse levantamento, para dizer, olha, até agora nós temos esses estudos aqui que estão tratando desse objeto de estudo. A partir disso aqui, eu acabei analisando e apresentando um determinado problema. Então, o seu problema, ele não surge sozinho, o seu problema, ele precisa surgir de todo um aparato, onde você olha o que foi feito até agora e nesse momento, eu necessito questionar possibilidades futuras de desenvolver esse estudo. E é uma responsabilidade. Nós estamos falando de dissertações e teses, mas nós podemos jogar isso até para os artigos que nós publicamos. É necessário, né, ter esse levantamento. Em alguns momentos, eu me deparo com pessoas colocando esse levantamento com o título Estado da Arte. E aí vem uma preocupação, porque o estado da arte não é só isso. Quando a gente diz numa pesquisa que vai fazer um estudo da arte, é uma responsabilidade muito grande que o pesquisador tem, onde ele precisa fazer um mapeamento e fazer uma análise de todas as pesquisas que foram realizadas com aquele ponto, né, com aquele parâmetro do objeto do estudo. Eu preciso analisar
não somente olhando uma perspectiva teórica, mas eu preciso analisar todas essas perspectivas que abordam determinada temática, e eu preciso depois sinalizar quais seriam, então, disso tudo que foi levantado, nesse contexto contemporâneo, as grandes temáticas que necessitam ter mais pesquisas, ou o que essas pesquisas apontam como estratégia de superação de algum objeto, de temas que vão responder ou que vão ao encontro dos objetivos levantados. Então, o estado da arte, a gente tem que tomar um certo cuidado de dizer isso, porque você fazer um levantamento de pesquisas por meio do portal CAPES, num período tal, para te ajudar a pensar no seu problema, para te ajudar a direcionar os objetivos da sua pesquisa, não pode ser confundido com o estado da arte, que é um outro objetivo, é uma outra proposta. Geralmente, quando eu vejo pesquisa sobre estado da arte, é mais teses, né? Porque a pessoa tem que ter um tempo aí para fazer um levantamento, discutir a teoria que a pessoa apresentou. Então, ela tem um caminho muito interessante. Ela apresenta uma tese, ela vai para uma antítese, até chegar numa síntese do que foi organizado em termos de pensamento sobre temática. Então, o campo da pesquisa, ele é interessante, eu acho fascinante, por possibilitar isso, sabe? Essa ousadia, é uma ousadia do pesquisador falar, olha, o que eu pesquiso é inédito, olha a nossa ousadia, quando a gente chega e fala assim, olha, existe um ineditismo aqui na minha pesquisa, é uma ousadia muito grande, porque se a gente olhar para a história, a gente já teve aí muitas pessoas que já trouxeram questões importantes da educação, e aí, para eu poder dizer que é uma coisa inédita, eu preciso trazer esse referencial, essas discussões, e aí talvez seja o grande desafio, né, dessa coerência da teoria e do método que você vai utilizar para responder o problema investigado. Então, eu não sei, quem esse ano, eu sei que o pessoal do mestrado, do doutorado, fizeram a disciplina de pesquisa. Acho uma disciplina muito, muito importante no processo formativo de pensar. Não é que essa disciplina vai dizer para você o que você vai fazer. Na verdade, nenhum programa de pós-graduação faz isso, né? Às vezes eu acho engraçado que as pessoas falam assim, não, mas meu orientador não falou ainda, né? Como que eu faço, o que eu tenho que fazer? Quer dizer, nesse momento é você que é o pesquisador. E aí, nessa disciplina, ninguém vai dizer para você, não, você vai fazer isso, porque você tem que... Você vai jogando possibilidades de inquietações para você poder chegar a uma possibilidade, você chegar numa transparência, ou deixar mais claro o problema e o objetivo a ser pesquisado. E aí eu até queria ouvir de vocês que fizeram a disciplina de pesquisa, se isso tudo que o Luiz e a Kenise acabou de apresentar, se vocês vivenciaram isso no campo, porque quando vocês falaram assim, olha, essa sessão, esse capítulo do livro, ele é curto, ele é bem objetivo, né? Mas ele pode ser objetivo, mas ele traz muitas questões. Nós estávamos falando sobre uma base paradigmática, e nesse capítulo ele já entra falando de uma base epistemológica, né? De uma matriz epistemológica. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Kenise levantou a mão. Está desligado, Kenise. É só para contextualizar, antes do povo começar a discutir, essa questão que você estava falando mesmo, sobre a pesquisa da pesquisa, né? E é justamente isso. Eu até recentemente, né, professora, eu fui tentar justificar justamente a pesquisa para ver, peraí, como é que a minha pesquisa vai contribuir? Realmente tem uma lacuna, né? Porque
quando você vê lá na parte da justificativa, que você tem que justificar por conta qual é a lacuna que você quer preencher. E é justamente nesse sentido que essa pesquisa nos auxilia, né, para mostrar o que está sendo publicado e o que não está sendo respondido, o que está faltando, o que você pode contribuir. E nessa minha pesquisa, realmente, aquilo que eu pensei, realmente eu verifiquei nas pesquisas realizadas no portal de periódico e naquela base de dissertações e teses da biblioteca digital. E justamente o que a professora está falando sobre a pesquisa da arte, e eu não vejo que essa pesquisa, essa pequena, é a pesquisa da arte mesmo, porque você não consegue ler 600 e poucos artigos. É um tempo muito curto para você analisar 600 e poucos artigos e ver quais são os artigos que estão envolvidos diretamente. O que você consegue ver é o resumo, para ver se realmente está ou não ligado à sua pesquisa. E é justamente isso, não tem como você se aprofundar nesse tanto de trabalho. E é por isso que a gente fala mesmo em escassez, a gente não pode nem afirmar que não tem, porque a gente pode ter que até tenha, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado justamente sobre isso. E esse texto justamente trouxe essa reflexão sobre a necessidade de estar pesquisando o que estão pesquisando, para ver se realmente o que estão pesquisando está de acordo com aquilo que se propõe, que é justamente contribuir com a sociedade. E no início, eu e o Luiz, eu confesso que eu achei o texto um pouco complicado, né? Eu fui lendo, aí depois eu falei, a síntese do texto é isso. Lógico que as palavras deles, eu acho que traz um pouco enrolado do Gamboa, tem um palavreado mais complexo, mas depois você vai ver que é justamente isso que ele está falando, é justamente a gente estar de olho, esse olhar especial sobre as pesquisas para justamente elas continuar contribuindo com a sociedade. E não em detrimento, justamente pelas influências que ela tem nesse meio e as influências que ela também sofre nesse meio, né? Então, ao ler, assim, no início eu achei bem complicado, mas depois eu vi que a síntese do texto era isso, é justamente para a gente refletir sobre as pesquisas. E Eukenísia, eu acho que dá até para colocar como exemplo esse processo que você fez, né? Eu não vou lembrar os números agora, mas a Kenísia, ela fez esse levantamento na base do portal da CAPES, e aí eu lembro que ela disse, olha, quando eu coloquei lá, formação de professor, veio tantos estudos. Aí ela disse, não, mas eu não tenho como analisar tudo isso. Bom, deixa eu afunilar. Aí eu acrescentei formação continuada no Instituto de Educação. E aí foi a grande questão, porque tinham bem poucos, né, Kenísia? Se eu não me engano, era menos de 10, né? E aí eu fui pesquisando, assim, você encontra, quando você coloca a formação de professores e os institutos federais, acabam vindo muitos, porque eu estava até explicando, eu expliquei que o filtro acaba filtrando, se estiver falando de formação, se estiver envolvendo instituto, mesmo que as revistas sejam editadas por um instituto, ele acaba puxando, porque se a revista é editada por um instituto, ele acaba puxando nessa análise, aí você vai ter que olhar tudo para verificar. E quando eu fui analisar, tinha muitos trabalhos publicados, mas trabalhos envolvendo o quê? A formação de professores dos cursos, tipo assim, eles investigam a formação de professores, a base inicial, que é os cursos de graduação, os cursos que as instituições, que os institutos federais ofertam, né, que são de formação de professores. Mas quando você vai pesquisar a formação dos professores que atuam nos institutos, você não encontra, tipo assim, e nas unidades que eu vou pesquisar mesmo, não tem. No IFTO mesmo só tem um artigo que eu sou parte autora, que pesquisa a formação de professores. Então, relacionado à própria instituição, à formação dos professores que atuam, a gente não encontra. Agora, quando você procura a formação de professores, aí vem muitas pesquisas, mas eles estão pesquisando o quê? Os cursos de graduação, os cursos que formam os professores que ofertam nos institutos federais. Então, é uma lacuna, e você fala tanto de formação de professores, então por que a gente não pesquisa quem forma os professores? Se é necessário que a gente continue continuamente nessa capacitação, por que os professores que formam os professores não tem pesquisa sobre? Para ver se realmente eles estão pesquisando, se eles continuam, porque são eles que estão formando os futuros professores. Então, assim, há essa lacuna, a gente pesquisa muito sobre formação de professores, mas sobre a formação inicial, sobre os cursos que ofertam a formação de professores, e não sobre aqueles que estão atuando na formação de professores. Sim, e aí tem um outro ponto importante para a gente pensar. Às vezes, quando nós estamos organizando um artigo, organizando uma dissertação, uma tese, a palavra-chave a gente diz assim, isso é simples, depois deixa que a gente faz depois.
as palavras-chave, ou às vezes a gente coloca qualquer palavra-chave ali para atender ali o mínimo, né, que é de 3 ou 5 palavras-chave. Só que quando você vai para um portal da CAPES avaliar e selecionar, você vai encontrar por meio de palavras-chave, entende? Então, a sua pesquisa, você precisa tomar muito cuidado. Vamos supor, Mariane está estudando leitura, é o foco, ela quer aprofundar essa pesquisa em leitura, talvez no doutorado, eu não sei se ela vai mudar, mas como estou dando um exemplo da Mariana agora, que ela iniciou o mestrado discutindo a questão da leitura, prática de leitura. Se a Mariana não coloca isso na palavra-chave dela, quando algum outro pesquisador que for discutir leitura, ele não vai encontrar o trabalho dela, talvez até ela fale no trabalho dela, seja o objetivo principal, ela discutindo toda essa questão da formação do leitor, mas ela não colocou nas palavras-chave, com certeza ela não vai encontrar, porque quando a gente cadastra a dissertação e a tese na plataforma Sucupira, a primeira coisa que a gente precisa colocar na plataforma é o resumo. Então, o seu resumo ele é primordial, por isso que a gente sempre fala, olha, quando for fazer o resumo de uma dissertação, de uma tese, não esqueça de colocar lá no resumo que a sua pesquisa está vinculada à linha de pesquisa tal, ao grupo de pesquisa tal. Por quê? Para a pessoa depois te encontrar ou analisar o seu trabalho, ela vai ter duas possibilidades. É o resumo e as palavras-chave, porque o trabalho completo a gente vai anexar no final, só que o trabalho completo você não vai ter acesso na íntegra se você não passar a leitura pelo resumo e pelas palavras-chave. Então, é um ponto importantíssimo que se tem. E aí, é uma grande questão que eu sempre sinalizo quando eu vou ler algum trabalho, que a pessoa diz assim, não tem trabalho, não tem nenhuma pesquisa que aborda essa temática. Nós não podemos falar isso, porque talvez, na hora de buscar essa seleção no portal da CAPES ou em qualquer outro portal, o erro pode ser nosso de não ter colocado lá as palavras-chave necessárias para encontrar, ou até mesmo a pessoa não colocou a palavra-chave importante e você não conseguiu identificar o trabalho dela no portal. Então, é interessante que use a palavra escassez. Então, olha, existem algumas escassez de pesquisas nesse campo, mas jamais falar que não tem, porque é muita prepotência. Você fala, não, olha, ninguém pesquisa, só eu. Eu acordei hoje de manhã e falei, bom, vou fazer um negócio inédito aí na educação. E você vai encontrar outras pessoas que já fizeram isso, mas talvez o caminho fique mais complicado por um erro nosso de não conseguir organizar bem o nosso resumo e não escolher bem as palavras-chave, porque vai ser por esse caminho que alguém vai encontrar a sua dissertação e a sua tese para ser pesquisada, para ser lida, né? Então, às vezes parece uma coisa simples, mas não é nada simples. A escolha do resumo, a escolha das palavras-chave é o que vai colocar o seu trabalho em evidência para outros pesquisadores. É a partir desse momento que ele vai se interessar ou não em ler o que você investigou. Isso é algo necessário e importante também. Bom, gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta sobre esse tema, sobre esse capítulo, ou podemos dar sequência? Ou se tem alguma dúvida do que foi dito até agora em termos dessas matrizes epistemológicas? Então, acho que a gente quer agradecer muito a Kenise, agradecer o Luiz por mediar essa nossa discussão do livro do Gamboa. Já estamos finalizando essa parte dessa primeira obra, depois a gente discute uma outra possibilidade de temática,
Mas acho que esse livro, ao mesmo tempo que às vezes a gente diz, isso aí eu já sabia, mas sempre passa esses detalhes na hora que estamos organizando, de fato, o nosso objeto de pesquisa, na hora que a gente tem que selecionar o método ou a técnica que vai ser direcionada. Então, queria agradecer muito a forma como a Kenise e o Luiz apresentaram, acho que foi bem didático, deu para entender muito bem a problemática anunciada pelos dois autores aí que vocês ressaltaram. Luiz? Só comentando que a professora falou que às vezes a gente olha e pensa, poxa, eu já sei disso aqui, já faz trocentos anos que eu estou pesquisando e eu já sabia metodologia. Eu costumo pensar que metodologia é que nem banho, sabe? Você tem que tomar todo dia. Não adianta você falar que você já tomou, faz 20 anos que você tomou, você vai estar azedo do mesmo jeito, sabe? A metodologia é que nem banho, porque não tem como alguma coisa não te atravessar, sabe? E como na hora de fazer o meu capítulo metodológico, né? E daí eu trago essa questão de que de fato não há uma neutralidade, então eu apresento quem são as pessoas que participaram da minha entrevista e apresento qual é a perspectiva teórico-metodológica que eu vou adotar para analisar esses dados coletados, porque não tem como eu dizer que eu vou chegar na mesma conclusão de outra pessoa, ou eu pretender me esconder e dizer que os dados que eu cheguei são dados universais. Eu quero que a pessoa que lê meu trabalho, ela perceba que eu cheguei naquela conclusão, olhando a partir daquele repertório teórico-metodológico que eu adotei, né? E é isso que, nessa parte do Gamboa, o Gamboa vai falar, da gente considerar esses determinantes históricos, culturais, ideológicos que nós temos e que nos atravessam na hora da investigação, né? Eu nunca quero me pretender universal e que meus dados digam, olha, esse aqui é o resultado, é a verdade, olha, eu descobri a roda, né? Como a professora falou agora há pouco. Acordei de manhã e descobri, eureka, descobri a roda. Não, eu quero que a pessoa que lê possa dizer, olha, ele analisou tal coisa, mas veja, ele chegou nessa conclusão porque ele adotou esse caminho. E que daí a pessoa possa escrever um artigo me criticando, olha, sua pesquisa é muito interessante, mas está errada porque você adotou esse viés. Eu acho que se você tivesse feito esse caminho, porque daí é ciência, né? Senão não vira dogma de fé, né? Então, é muito interessante. Então, a metodologia, a aula de metodologia, a leitura sobre metodologia, que nem banho. Você tem que tomar sempre, porque não adianta, não tem como. Eu vou fazer uma observação aqui, professora, que é uma coisa que eu até coloquei na observação da avaliação, que eu acho que a disciplina de metodologia que é ofertada no terceiro módulo do doutorado, ela deveria ser ofertada concomitantemente no primeiro módulo, junto com a parte epistemológica da metodologia. Porque, assim, a gente inicia já com um projeto, e essa parte prática, se ela fosse no primeiro módulo, é muito legal, porque as discussões que são abordadas ali vai despertando, opa, esqueci isso, opa, eu acho que eu tenho que fazer aquilo. E seria muito mais interessante se elas tivessem sido ofertadas no primeiro módulo, nem que seja competentemente, sabe? Porque auxilia bastante, porque tem coisas que a gente esquece mesmo. Podia ter feito isso na minha pesquisa. Podia ter colocado isso no projeto. E quando você já entra com um projeto de pesquisa, essa parte deveria caminhar junto, tanto a parte da epistemologia quanto a parte prática da metodologia. É uma coisa que eu achei super interessante, que poderia rever na questão do curso isso, porque para os próximos seria bem interessante se fosse no primeiro semestre. Eu acho que auxiliaria bastante, contribuiria mais ainda, né? Porque aí você já vai para o comitê de ética redondinho, né? Mas não precisa depois retornar, não precisa revisar, porque você já tem um pensamento, você já vai ajustando ali no primeiro módulo. Eu acho que é bem interessante. Verdade. Isso a gente acabou olhando lá na avaliação algumas indicações e realmente é preciso pensar a respeito disso, com certeza. E uma outra questão também, quando o Luiz cita o Durkheim, quando ele diz, olha, você tem ali um sujeito, você tem um objeto, você pode pegar 2 pessoas, 3, 5 ou mais, que vão olhar e vão descrever da mesma forma. E aí a gente consegue entender, na atualidade, que isso não é possível, porque vai depender mesmo desse caminho e desse método que você resolveu analisar. Se eu pego o mesmo objeto, nesse objeto eu vou utilizar, vamos supor, análise de conteúdo. No outro, eu vou utilizar representações sociais. Ou, no outro, eu vou analisar análise de discurso. Gente, com certeza,
a resposta e o olhar para esse mesmo objeto vai ser completamente diferente, porque a escolha, em alguns momentos, vai fazer você ter que perceber mais essa análise de conjuntura, a outra não vai querer muito sobre análise de conjuntura, mas ela vai, talvez, problematizar um pouco mais o fenômeno que foi apresentado naquele momento. Então, a nossa escolha do método e da técnica é fundamental e não é neutro mesmo, porque ali você já está demarcando quais os pontos centrais que vão ser analisados. Por isso da importância e da dificuldade, porque quando a gente vai para uma banca e a banca começa a questionar o método e o porquê que você escolheu aquela metodologia, aquele método, e por que você não escolheu o outro, talvez é o momento que eu vejo mais tenso da pesquisa. Para mim, a metodologia ela é o coração da pesquisa. Se eu não sei, gente, se eu não tenho clareza desse pressuposto teórico e metodológico, com certeza vai ser muito difícil eu chegar no final ali para responder, porque eu posso me complicar no caminho, nesse processo. Então, é bem interessante essas reflexões aí que vocês apresentaram. Obrigado mais